E não demorou muito para a torcida do Paris Saint-Germain já se irritar com outro técnico, e eles não querem mais Luiz Henrique no comando. Após levar uma goleada pro Newcastle pela Liga dos Campeões na última quarta-feira, o espanhol tem sido muito criticado pela torcida e também pela imprensa lá na França. Ainda mais porque nesse começo de temporada, ele conseguiu apenas 4 vitórias em 9 partidas, somando todas as competições, e vale a pena lembrar que na Ligue 1, o Paris Saint-Germain amarga o 5º lugar. O jornalista Daniel Riolo da Rádio Monte Carlo foi bem duro com o técnico ao falar o seguinte: que time da Europa joga assim? O estilo de jogo desse Paris Saint-Germain é uma merda, um lixo. Nós queremos dizer que Luiz Henrique tem razão, porque é um gênio. Eu não suporto gênios incompreendidos. Já o jornal Le Parisien falou o seguinte: Luiz Henrique é o principal responsável por esse fiasco europeu. O Paris Saint-Germain não conseguiu nada e sofreu durante toda a partida. Meus amigos, mais uma vez, o técnico é o grande culpado lá no Paris Saint-Germain. Mais uma vez, um técnico sendo criticado aí pelas partidas do Paris Saint-Germain, pelo estilo que o time vem jogando, né? É óbvio que tem uma parcela de culpa, já que ele é o treinador, mas também não é tudo nas costas, né? Porque nenhum técnico consegue dar jeito no PSG. É muito estranho isso daí, né? Tem coisas aí a mais. Lembrando que ontem eu falei pra vocês que o Daniel Riolo, aí da Rádio Monte Carlo, também explanou que o Mbappé, hoje em dia, é o rei das festas lá em Paris e tem que tomar cuidado com o que ele está se transformando. Na tua opinião, não é muito cedo ainda para criticar o trabalho do Luiz Henrique? Ou você acha que realmente ele tá fazendo um péssimo trabalho no Paris Saint-Germain e a culpa do time tá jogando mal é dele? Tu concorda aí com o jornal Le Parisien e também com Daniel Riolo? Fala aí. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Boca Juniors eliminou ontem o Palmeiras da Copa Libertadores, André Santos pode voltar ao Chelsea em janeiro, jornal lá de Valência chamou Vinícius Júnior de Pinóquio, ontem também teve Europa League, bora ver o que aconteceu nas principais partidas. Vasco não recebeu a grana aí das 777 Partners ontem, vou te contar tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela volta da semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras recebeu o Boca Juniors lá no Allianz Parque e viu os argentinos abrirem o placar já no primeiro tempo. Merentiel, que pertence à equipe paulista e está emprestado no Boca Juniors, saiu correndo pela ponta esquerda, passando por Gustavo Gomes e cruzou para Cavani balançar as redes. No intervalo, então, Abel Ferreira resolveu colocar as crias da base, Endrick e Kevin, que mudaram o jogo, principalmente Endrick, que conseguiu até a expulsão de Marcos Rojo. Aos 77 minutos, Piquerez empatou com esse foguete de fora da área, e o Palmeiras quase virou com essa bicicleta linda de Rony. O jogo terminou em 1-1 e foi para os pênaltis, onde Romero brilhou pegando 3 vezes. Assim, o Boca Juniors está na grande final, onde enfrenta o Fluminense no dia 4 de novembro lá no estádio Maracanã. A 777 Partners não depositou o valor completo do segundo aporte para o Vasco e que estava previsto para ontem no acordo de compra da SAF. A parceria do Cruz Maltino está inadimplente e o clube, se quiser, já pode acionar a cláusula no contrato para retomar o controle do futebol. Ontem foram depositados 38 milhões e meio de reais e a promessa dos americanos é que hoje será depositado o restante do valor, que é de 71 milhões e 500 mil reais. Meus amigos, basicamente é assim, tá? Tem uma cláusula no contrato aí da SAF que o Vasco pode pagar um valor simbólico caso a 777 Partners esteja inadimplente. Aí pagaria R$1.000 para pegar de volta 51% das ações. E aí, se o Vasco decidir fazer isso, a partir dessa data, a 777 ainda terá mais 30 dias para poder quitar esse valor devido e aí recuperar esse 51% das ações, tá? A promessa da empresa é que hoje serão pagos o restante do valor, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer hoje. O Conselho Deliberativo do Flamengo ontem aprovou por unanimidade a renovação de contrato da PixBet. Os cariocas conseguiram uma valorização do patrocínio que quase dobrou em relação ao que recebia no vínculo anterior, pulando de 48 milhões de reais para 90 milhões, e esse novo contrato vai até dezembro de 2025. Também foi aprovada a possibilidade da PixBet virar patrocinadora master, onde aportaria 170 milhões de reais em 2 anos, e agora o Flamengo tem até janeiro para decidir se exerce ou não essa opção.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos e eu conto com a sua ajuda pra gente conseguir chegar nesse número até o final do ano, tá? Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, onde também sempre rola muita coisa desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League, Ajax visitou o AEK Atenas e ficou no empate em 1 a 1. Atalanta venceu o Sporting por 2 a 1. West Ham venceu o Friburgo também por 2 a 1. Inclusive o brasileiro Lucas Paquetá deixou dele aos 8 minutos. Brighton segue sem vencer na competição e ontem ficou no 2 a 2 com o Olympique de Marselha fora de casa. Roma goleou o Servette por 4 a 1 com gols de Lukaku, Pellegrini e 2 de Andrea Belotti. Villarreal venceu Rennes por 1 a 0. Liverpool meteu 2 a 1 no Union Saint-Gilloise. Gravenberch e Diogo Jota marcaram os gols. Leverkusen segue embalado e meteu 2 a 1 no Molde fora de casa. Eu só queria abrir um parênteses aqui pro Lukaku, né? Ele tá vivendo um momento totalmente diferente do que vinha vivendo nos últimos meses. Ele reencontrou o seu bom futebol, tá jogando muita bola na Roma e desde que ele chegou, ele jogou 9 partidas, onde já marcou 7 gols e deu 2 assistências, tá? Hoje em dia ele é o principal jogador ali do José Mourinho, é o matador, é o marcador de gols e realmente é legal a gente ver ele recuperando o seu bom futebol, né? Vocês acham aí que o Chelsea não poderia ter aproveitado o Lukaku nessa temporada, já que o Chelsea não tem um camisa 9? Qual que é a tua opinião? Jerome Boateng segue sem clube desde que deixou o Lyon em julho desse ano, e ele vinha usando as instalações do Bayern de Munique para se manter em forma. Nos últimos dias, ele recebeu uma boa proposta para jogar na Premier League pelo Everton, mas no entanto, ele já rejeitou, pois tinha esperança de que o Bayern de Munique lhe oferecesse um contrato até o fim da temporada. Porém, esse sonho hoje foi por água abaixo. De acordo com o jornalista Christian Falk, que cobre o dia a dia no time bávaro, o Bayern de Munique decidiu não contratar o zagueiro, e Thomas Tuchel inclusive vai oficializar isso na coletiva de hoje. O Jerome Boateng tava doidinho pra voltar a jogar pelo Bayern de Munique pelo menos mais uma temporada, quem sabe até se aposentar lá depois, mas não foi isso que aconteceu, né? Ele começou a treinar lá e o Bayern falou que ia analisar e ver se valia a pena lhe oferecer um contrato. E como ele tava meio que achando que realmente isso daí ia acontecer, ele acabou falando não para o Everton. Agora ele segue livre no mercado e vamos ver se ele acha um time aí nessas próximas semanas. Você acha aí que o Boateng poderia ser bem utilizado por qual clube? Depois do Valência ontem emitir uma nota oficial pedindo uma retratação de Vinícius Júnior, agora a imprensa local também quis atacar o brasileiro, e o jornal Super Deporte o colocou em sua capa, o chamando de Pinóquio. Vinícius ontem se apresentou no Tribunal de Madrid para prestar depoimento sobre os insultos racistas que recebeu no dia 21 de maio, lá no estádio Mestalla, onde o brasileiro ontem confirmou que foi chamado de macaco e outras coisas mais, desde que chegou no estádio até o fim da partida. Basicamente, o Valência alega que o Vinícius Júnior, na declaração, no depoimento de ontem, generalizou que o estádio Mestalla inteiro foi racista com ele. E agora eles estão pedindo uma retratação do Vinícius Júnior, que ele peça desculpas. E pra piorar, esse jornal aí, Super Deporte, ainda me taca o Vinícius Júnior de Pinóquio na capa. Galera, é uma coisa maluca, né? Realmente esse caso aí vai surpreendendo desde o início, né? Lá no dia 21 de maio, o Vinícius foi muito xingado pela torcida, inclusive 3 torcedores foram identificados e estão agora enfrentando o processo, né? E agora até a imprensa de Valência vem querer chamar ele de Pinóquio, o Valência quer retratação. Cara, é uma coisa maluca aí que o Vinícius Júnior vem vivendo, né? E com certeza mais capítulos dessa história vão sair e vamos ver qual será o final de toda essa história. Qualquer novidade que for saindo, eu te informo nos próximos vídeos. Andrei Santos não vem conseguindo espaço no Nottingham Forest e de acordo com o jornal The Athletic, o Chelsea já considera a rescisão de um empréstimo com o retorno do brasileiro na janela de transferências do mês de janeiro. O Chelsea também avalia fazer valer uma cláusula no contrato de empréstimo que prevê multa ao Nottingham Forest por não utilização do jogador, caso, obviamente, ele esteja em boa forma física. O técnico do Nottingham Forest deu uma entrevista ontem, falou que conversou com o Chelsea e ficou sabendo de algumas coisas aí do Andrei Santos que ele não sabia. Aí agora ele quer sim utilizar o Andrei, falou que ele vai ganhar seu espaço, vai ganhar sua chance e vamos ver se isso daí realmente vai acontecer, né? Amanhã o Nottingham Forest visita o Crystal Palace e vamos ver se o Andrei Santos vai conseguir finalmente fazer a sua estreia lá na
Premier League. O que é curioso, né, é que o Andrei foi contratado pelo Chelsea na última janela e recebeu mais de 10 propostas de empréstimo para ficar uma temporada aí se adaptando melhor ao futebol europeu. Isso daí foi confirmado inclusive pelo Fabrizio Romano. Mas aí eles escolheram Nottingham Forest e esse começo não tá sendo nada como o jogador pensou, tá? Até agora não jogou um minutinho sequer na Premier League. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu, boa sexta-feira pra todo mundo e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.